Hoje com a gente aqui no Descendo do Salto, senhoras e senhores, Lia Aguiar! Bem-vinda, Lia. Maravilhosa! Prazer te receber aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao Descendo do Salto. Lia, nós estamos muito felizes porque você está aqui. Nós vamos falar de muitos assuntos interessantíssimos mesmo. Eu quero saber tudo. Já estou aqui curiosíssima para saber essa história de medicina. Tudo, integrativa, o sagrado, né? Tudo. Quero Primeiro saber você tudo. explica, vamos começar de cara, como nós somos um programa que a gente tem uma audiência masculina e é bom, né? É bom porque são homens interessados em conhecer o feminino mais profundamente, né? Mas as mulheres que estão nos assistindo, explica pra gente, Lia, o que é o sagrado feminino? Esse nome é lindo, né? Sagrado feminino, bonito. né? Explica pra gente o que é o sagrado feminino. Hoje está muito em voga o sagrado feminino. A psicoterapia vem nesse desenvolvimento há muito tempo. Hoje também a medicina engloba dentro de uma parte, tanto do mundo quanto no Brasil, da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, as práticas integrativas. E que eu já havia tido contato com algumas delas, mesmo antes da pandemia, mas na pandemia isso veio muito à tona por causa do desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente o estresse agudo e o estresse pós-traumático, pós-Covid-19. E eu atuei na medicina do trabalho, lá no Centro de Doenças Endócrinas da Bahia, no CEDEBA, junto a uma equipe multidisciplinar. Então, eu mudei de função, voltei a ser clínica naquele período, porque a demanda era maior do que na oftalmo. E, durante um bom tempo, foi uma equipe formada por 3 médicas, né? Uma médica clínica, que ficou à frente, 2 oftalmos que também ajudavam na clínica, porque a gente tem a bagagem clínica, 2 psicoterapeutas também de lá, uma nutricionista, uma fisioterapeuta. E a maioria dos transtornos realmente focou muito o distúrbio de ansiedade, o estresse agudo, o estresse pós-traumático pós a doença do Covid. Então, naquele momento, eu me interessei de verdade pelas práticas integrativas e do autoconhecimento também da psicologia, porque eu acho que o médico fica um médico plus, muito maior, quando ele entende o paciente como um todo. E aí eu fiz um curso de Reiki, fiz barra de artes. Que delícia! Já praticava yoga na academia. Nossa! Entre São Paulo e aqui, eu sempre busquei também o autoconhecimento. E a espiritualidade também, eu acho que é um tripé, né? Mente, corpo e espírito. Você tem que trabalhar mente, corpo e espírito para caminhar bem na vida. E assim, isso me deixou muito bem durante todo esse período, que foi um período difícil para todo mundo. E também a questão de você não entrar, conseguir ajudar, mas sem também fragilizar, e não poderia fragilizar, né? Você estava liderando uma equipe. Então, graças a Deus, correu tudo bem. E eu acho que, acho que o budismo, a espiritualidade como um todo, todas as religiões, e eu tive esse contato muito com o mundo oriental lá em São Paulo, a gente sempre fala que quando existe... Você está, de repente, na zona de conforto e a vida lhe traz algo que lhe tira da zona de conforto, exatamente para você ir à frente, aprender dar uma algo sacudida, mais. né? Sair da zona de conforto, você tem que dar uma sacudida. Você é Saltos, obrigado, né? De vida, os saltos quânticos, os saltos de vida. Então, eu acho que nesse período foi mais ou menos isso, um turbilhão, e que eu saí com muito aprendizado, né? Tanto na medicina quanto para a vida. E no final, assim, na hora você... Nossa, será que eu seguro essa? Mas depois que você atravessa, você se sente muito plena, né? Acho que a palavra seria essa. Uma sensação de missão cumprida, uma sensação de plenitude, de aprendizado, né? De ir além. Então, mais ou menos isso. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu, assim, para mim, só por isso que você falou, já te considero uma médica, assim, completa. Entendeu? Porque você vai, né, a coisa do corpo, da mente e do espírito, que é importantíssimo, né? Essa junção, né? E aí a medicina integrativa, assim, eu vou te perguntar porque eu sou leiga, tá? Tranquilo. E acho que muita gente que está assistindo a gente também é leigo, então explica pra gente, assim, a medicina integrativa, o que ela é, puramente a medicina integrativa?
ela hoje se tornou uma especialidade dentro da medicina, que eu acho que trabalha, desenvolve o campo além do campo mental, né? Nós temos o campo mental, nós temos o campo etérico, o emocional e o etérico, né? Então, eu acho que a gente consegue entender todas as esferas desse estudo da humanidade mesmo. Então, você não fica só no corpo mental, que seria só cuidar da alimentação, seria só cuidar do esporte, seria só cuidar de dormir bem, de ter horas de sono satisfatórias, de uma qualidade de vida, de ter um conforto em casa, é a matéria. O emocional seria o autoconhecimento, ainda é mental, um pouco mais à frente, mas seria o autoconhecimento. Você vai desenvolver uma psicoterapia, né? Depois você caminha para a espiritualidade, e a espiritualidade, quando se une à medicina, eu acho que a medicina integrativa ela faz essa ponte entre a espiritualidade tô e fascinada o mundo com isso. terreno, né? O mundo deste plano. Para mim é isso, é como eu entendo. E eu acho que tem caminhado muito por aí, né? E já foi reconhecido, então não se dava muita importância à homeopatia. A homeopatia vem sendo mais tratada com muito mais amplitude. Inclusive, eu vejo endócrinos hoje fazendo especialização em homeopatia e também lançando essa terapia junto com a terapia alopática, né? E aí cada especialidade vai caminhar nessa vertente. A oftalmologia começou a usar um shampoo desenvolvido por um cearense, que eu achei fantástico, o Lanui, e ele traz 8 óleos essenciais, inclusive o malaleuca, para diminuir a coceira, o prurido ocular da blefarite. Então, Opa, peraí, eu vou anotar isso, porque eu tenho blefarite, né? E eu fico ali só no Blefagel, assim, que me dá um grande alívio, né? Mas eu vou anotar essa aí também, já vou pegar essa dica aqui para mim, entendeu? Nós Porque blefarite é uma estamos, coisa desagradável. Caminhando nesse novo mundo, né? De sair da só alopatia, que eu acho importantíssimo, não estou desfazendo, eu uso e aplico todo dia nos pacientes. Mas eu acho que a gente pode ir mais além. E o importante é você ter esse equilíbrio com o paciente, equilibrá-lo, né? Então, quando você usa o todo, né, de uma forma consciente, de uma forma estudada, né, com as indicações corretas, você consegue um bom resultado. Então, eu tenho pacientes alérgicos hoje que tratam alergia também com homeopatia ou com o alergologista, e aí pode fazer também um tratamento imunológico para diminuir as crises, e você usa menos corticoide no olho. Então, o corticoide tem seus ônus, né? E tem seus bônus, Sim, né? Então, você consegue usar menos, você consegue ter um efeito melhor. Então, essa equipe multidisciplinar deve ser necessária em todas as especialidades. Essa interação entre as equipes, a parceria entre as equipes é necessário para que a gente consiga usar o menos possível, né, a droga que trata com menos efeito colateral. Acho Puxa, que eu vou é o te falar que eu objetivo. estou adorando tudo que você está falando, porque eu tenho, não sou médica, lógico, né? Pelo amor de Deus, longe de mim, mas eu tenho esse pensamento também, entendeu? Também não me desfazendo da alopatia. E eu sou eu sou uma paciente muito obediente. Tudo que o médico manda eu fazer, eu faço. Entendeu? Se ele pede o exame tal, eu vou lá e faço. Se ele me passa a medicação tal, eu vou lá e tomo. Obviamente que eu já digo para ele o que eu já tomo, tal. Converso tudo, digo tudo ao médico, né? Mas você está falando de homeopatia? A homeopatia, ela faz parte da medicina integrativa, é isso? Sim, são várias vamos dizer, sub-itens, né, da medicina integrativa. Então, tem a homeopatia, tem a yoga, tem o reiki, tem a acupuntura. Ah, que eu adoro, viu? Eu também. Pensa numa coisa que eu adoro, meu Deus. Tem, deixa eu ver, barra de A axis. barra? A minha terapeuta, ela aplica. Nunca aplicou em mim. Eu faço a terapia normal, mas ela aplica a barra. O Pilates, né, que trabalha o osteomuscular. Deixa eu lembrar mais, são várias. O Teta ortomolecular Healing. entra na medicina integrativa? Não, o ortomolecular já é a alopatia. Ele é uma outra especialidade que ele vai estudar os componentes que alimentam aquelas células, assim como também a nutrologia. Vai estudar a parte da alimentação, né? E do
que você pode usar também de medicações para que você atinja o equilíbrio nutricional do corpo, digamos, né? Então, por exemplo, aqui no solo brasileiro, não é um solo vulcânico, nós não temos magnésio. Magnésio é um oligoelemento importante, então vários suplementos hoje estão sendo prescritos, inclusive melhora, dizem também, estudos dizem que melhora até o sono, o magnésio, né? Então, tudo isso tem que ser estudado. Então, a ortomolecular vai trabalhar nessa parte. Que usa muito magnésio, inclusive, né? Ortomolecular. Usa. Sim. A endócrino trabalha a parte hormonal e também tem a parceria com a nutricionista ou com o nutrólogo para ver a questão alimentar, que é importantíssima. Tem diferença o nutricionista e o nutrólogo? Olha que não para. Até aqui ela está sendo solicitada lá. Ó. Não para, não para. E médico bom é assim, viu, gente? E aí, nutricionista, ela não vai prescrever medicação. O nutrólogo, ele é médico, então ele pode lançar também a prescrição de medicações. Ah, é essa a diferença? Tratar a alimentação. Sim. E o nutrólogo, ele também vai fazer as alimentações via sonda. Tem algumas diferenças. É uma especialidade mais nova também da medicina, mas está caminhando bem também. Mas seria uma coisa, então, mais profunda, né, do que a nutrição. Mas a nutricionista também é essencial. Eu tenho boas nutricionistas aqui que me ajudam bastante, estudam muito. Então, as receitinhas e tal, né? Porque fazer dieta é difícil, a gente recai no padrão. Nem me fale. Da gula, que não é fácil. E aí elas vêm e inovam, vamos dar um upgrade, vamos segurar aqui, como é que a gente pode chegar na meta. Então, é uma especialidade também que é bastante valorizada hoje, eu acho que tem muito campo. Com certeza, com certeza. Eu vou passar para a Cris fazer umas perguntas, mas eu só queria uma coisa que me gerou uma curiosidade, que é o seguinte. Aí é uma pergunta que eu realmente, eu quero saber, eu, enquanto pessoa mesmo, assim, que eu fiz já tratamento com ortomolecular há muitos, muitos anos atrás, né? E, assim, eu tenho psoríase, que a gente sabe que é uma doença autoimune, né? Graças a Deus é um grauzinho de nada, é um pontinho num cotovelo, outro pontinho no outro cotovelo, né? Eu desenvolvi quando era criança, e quando era criança ninguém sabia o que era, né? E era na mão e descamava a mão toda até o pulso, era uma coisa louca, ninguém sabia o que era. Eu fiquei anos correndo vários médicos até finalmente descobrir e tal, e na fase adulta, jovem adulta, assim, com 20, 21 anos, eu morava em Niterói, e aí a minha mãe descobriu um médico ortomolecular e me levou nesse médico ortomolecular. A gente foi lá e ele falou assim para mim, olha, eu não te garanto nada, mas já saíram daqui pessoas curadas de psoríase. E eu fiquei assim, porque a gente sabe que é uma coisa que não tem cura, né? E eu cheguei lá com a mão dessa forma, e anos, né, da infância até eu, uma jovem adulta ainda com isso. E o tratamento que ele fez, pasme, a minha mão nunca mais descascou daquela forma, né? Apareceram, lógico, porque a doença é autoimune e tal, não sei o que, então apareceu um pontinho aqui, que são estacionados. De vez em quando até somem, de vez em quando aparece. Mas a mão, nunca mais aquilo, sabe, que tinha de ficar em carne viva e tal, era muito, muito sofrido. Não tem mais nada, é uma mão normal. E ele examinou a íris do olho, e pela íris ele me passou, eles passam muito pelo complexo vitamínico, né? São vitaminas, esses minerais, e ele faz uma receita só para você, que é diferente da dela, que é diferente da minha, né? E aí eu vou te confessar que eu não fui crendo muito na coisa. A minha mãe que estava mesmo empolgada e tal, mas realmente me deu esse resultado. Eu até hoje, isso que eu estou contando, já tem mais de 20 anos e até hoje eu realmente não tive mais nada na mão, né? E eu já conversei com alguns médicos que eles meio que, assim, não acreditam muito no ortomolecular, porque falam que não tem nada que prove na literatura e tal. Eu estou te perguntando isso, viu, Lia? Não querendo colocar você como profissional numa saia justa, nunca, jamais, não é isso. Mas é porque, como eu vejo que você tem essa mente aberta com a questão, né, da medicina integrativa, que você já explicou que o ortomolecular não faz parte, mas aí, por você fazer parte também dessa coisa da medicina integrativa, então eu já vejo que você tem uma mente aberta. O que você acha do ortomolecular? Pode ser sincera, bem tranquila. Sim, eu acho que depende de como você pratica, né? Então, o
ortomolecular, quando ele não exagera nos suplementos, porque às vezes a chantagem do paciente, a chantagem no bom sentido, né? O desejo do paciente de atingir aquela estética. Eu acho que não é só no ortomolecular, em qualquer especialidade. Pressiona, às vezes, o médico e também, às vezes, a gente recai nesse padrão de dar só a estética. Mas eu acho que a beleza está de dentro para fora. Então, quando o ortomolecular, um nutrologista, um endócrino, ele faz aquele cuidado com o paciente de dentro para fora, né, a beleza aparece. E eu tive uma ortomolecular que me acompanhou durante o tempo e ela foi muito conservadora, Cláudia Guimarães, e tinha uma nutricionista também. E eu consegui perder um peso bom. Eu estava precisando perder e ela não me passou nada fora do que pudesse danificar coração, né, como os termogênicos, ou o fígado, como sobrecarga de suplementos, não. Ela foi muito, muito básica, assim. Mas o acompanhamento, a atenção, a troca de confidências, quais eram as minhas dificuldades. Então, perdeu o tempo de cadeira, que a gente chama, né, de conversar com o paciente, e a gente chegou lá. E ela foi muito feliz, assim. Eu via os argumentos. Então, ela conseguiu fazer com pouco gasto uma dieta e um suplemento alimentar que não me fez mal e que eu consegui atingir a meta. Então, e ela me dizia sempre uma frase assim, você tem que se respeitar. Você tem que respeitar a sua genética. Você é uma mulher de estrutura óssea larga, que tem um esporte desde pequena. Eu jamais vou lhe deixar magra. Vamos fazer a melhor versão de você. Então, nossa, maravilhoso. Entendeu? Então, ela valorizava de cada paciente ali. Então, você tem que viver bem. O importante é de dentro para fora. Isso vem com o tempo e tal. Não entre nessa ansiedade. Então, nem precisa se pesar toda hora. Quando esqueça, vá fazendo. Então, assim, são algumas armas que o profissional usa. E hoje, meu endócrino também faz isso. Então, acaba a gente chegando lá. E não é fácil, né? Depois de um tempo, o metabolismo das mulheres, principalmente dos homens também, mas das mulheres, principalmente depois dos 40, você tem uma curva hormonal que muda, né? O estresse da vida também. Prefiro a gente não dá comentar. conta de várias atividades no dia. E é difícil, às vezes não sobra tempo para se cuidar, e você faz mágica, cria tempo. Então, seguir aquela receita de bolo engessado é muito difícil. E uma das coisas que eu argumentava, tipo, que dieta? Eu não consigo seguir. Até que veio e colocou algo plausível de você seguir durante uma vida de uma profissional ativa, como somos nós. Então, isso é muito importante. É esse tempo de cadeira que a gente perde lá, que é um ganho de tempo, na verdade, né? Com os pacientes, que troca essa intimidade, que consegue chegar no objetivo. Então, eu me lembro muito dela. Eu acho que o segredo está aí, né? Respeitar a sua genética, respeitar esse padrão, fazer a melhor versão possível de si mesma e viver bem, ter como objetivo a longevidade, a estética acompanha. Não sou contra, acho a estética fantástica, faço. Então, estou lá na dermato, se precisar de plástica, acho fantástico, faço. Mas eu acho que é de dentro para fora. Eu acho que não é só a estética por si só, porque senão você recai. Se você fizer uma bariátrica e depois se não fizer a dieta necessária e os suplementos necessários, você recai na obesidade. Volta tudo, né? Eu conheço pessoas que já voltaram, fizeram e já voltaram ao peso anterior. Não. O segredo é a persistência, eu acho, né? Não é fácil. Às vezes a gente também passa por momentos difíceis que não consegue esse equilíbrio também de peso, de qualidade de vida, né? Então, na pandemia mesmo, muita gente aumentou o peso, eu também aumentei. Depois você teve que correr atrás, porque se fechou o esporte, fechou tudo. Eu ainda dava um jeito de correr no condomínio mesmo, fazer um funcional na minha casa, mas é difícil. Eu malhava em casa também, fiz uns vídeos e tudo na época. E o estresse da profissão dobrado. Então, assim, desregula cortisol, desregula todo o sistema hormonal. Você vai reter líquido, vai com o tempo aumentar peso, é considerado o hormônio de estresse. Sim. Mas tem que traçar uma estratégia para equilibrar isso aí. Seja muito bem-vinda ao Descendo do Salto, Márcia Andrade! Márcia Andrade, bem-vinda.
Ela é demais. A gente tá muito feliz de você estar aqui, viu? Muito Eu tô mesmo. felicíssima. Nossa. Alto astral, alto astral. Delícia total. Sigam essas meninas, Oh, hein? Sigam. opa. Parabéns, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada. Lindo esse Marcinha, projeto. Não, a gente tá muito, muito, muito feliz de você estar aqui mesmo. Você, de hoje que você tá Bacana. na lista pra gente te chamar. É, a lista do salto. É. Olha, Que deixa eu te bom. falar. Gente, Márcia, ela é minha amiga e minha colega de profissão, que muito me honra, tá? Então, já começou o bate e tira. Então, vamos lá. Você começou em 87, certo? Como eu já Sim. falei, numa oficina com o Fernando Guerreiro. Nossa. Mas como é que foi? Como é que se deu na sua vida assim esse start? O que foi que aconteceu que deu aquele negócio assim, vou fazer teatro. Vou procurar fazer um curso, uma coisa, fazer um teatro. Eu acho que isso já era um sonho, um desejo de criança. Que eu lembro que na sala de aula. Coloca a o microfone mais professora- para perto. Mais pra perto, né? A professora Isso, perguntava, câmera ali, né? Também? Isso! Ah, maravilha. A professora sempre perguntava assim na sala, né? E vocês querem ser o quê quando vocês crescerem? Aí todo mundo respondia, professor, bombeiro, médico. E eu era a única na sala que respondia atriz. E todos olhavam assim, porque atriz de quê? Onde, né? Então, acho que desde pequena, mas eu lembro que lá no Teatro Castro Alves eu fui assistir, eu era muito pequena, não lembro que idade, eu fui assistir uma peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que era, não sei se era as fantasias, ou enfim, o mundo Reinações de Narizinho? Sim, Eu assisti também essa peça. eu acho que foi direção de Manuel Lopes Pontes. E aí eu fiquei muito encantada, fiquei impressionada com a transformação, porque tinha uma movimentação que ela ia para o meio, e ao contrário, a boneca estava no meio, e aí ela se transformava numa boneca menina, né? Tinha uma transformação. Então, assim, aquilo me chamou muito a atenção, de essa mágica. Falei, meu Deus, isso é possível? Porque eu acreditei, claro, né? Essa transformação. E aí depois, aí se passaram muitos anos, e aí eu lembro que eu fui assistir também uma peça de Fernando Guerreiro, muito antes de fazer era Nelson Rodrigues. Qual peça do Nelson Ai, Rodrigues? eu não lembro agora, eu sei que a Andréa Elia estava no elenco, a Andréa maravilhosa. E aí eu vi aquela peça e eu falei, meu Deus, pouco antes de Eu entrar vou no querer. curso. Eu vou Quero querer. fazer isso. Eu vou querer. Primeiro foi lá. Emília, Eu quero isso ser pra mim. Emília, eu quero isso pra mim. Eu quero ser essa boneca, né? Menina, você sabe que eu, com E ainda 10 não anos de fiz idade, Nelson eu fiz uma Rodrigues, hein? fantasia de Emília na mão, Sério? pra mim, juro. Nossa. Peruca e tudo eu fiz. Porque, Peruca e tudo. Nossa, super. Eu era louca, fissurada pra ser Emília. É, exato. Não, eu nunca fui Emília. Consegui ser Branca de Neve, né? Também é engraçada essa história. Mas, assim, aí quando eu vi essa peça de Fernando Guerreiro, eu tive o desejo de fazer Nelson Rodrigues e de fazer aquilo, né? Mas ainda não fiz Nelson, só na escola, lógico, né? Nas matérias, como exercício. Mas não cheguei ainda a fazer um texto de Nelson. Nossa, vamos, Ainda vamos. tá aí no... Você sabe que eu sou louca também pra fazer Nelson Rodrigues. mas Acho que a gente é, pode sentar e nós conversar e vamos fazer um fazer, projetinho. né? Eu É. dirigi Bonitinha, mas ordinária também, na escola de Nossa. teatro. Mas dirigi. Uma cena toda. A peça até... Quase toda. Eu fiz uma adaptação, então tirei uma coisa ou outra só para poder caber no tempo que eu tinha, Sim, né? Que era uma sim. matéria que era a prática de ensaio, que era a gente finalizava, tinha que fazer o cronograma, tinha que mostrar como era o cronograma de ensaio, o que a gente estava trabalhando em cada porque você fez ensaio. licenciatura, né? É. Ai, que massa. Era com o Diego Nicolin, né? E aí a finalização foi a gente apresentando e tal. Então eu dirigi o Bonitinha Mais Ordinária e aí fechei com 10, tá? Na matéria. Mas aí, quando eu fechei com 10 e quando ele foi falar da minha montagem, ele falou, olha, te dei 10 porque não existe a nota 11, porque senão eu teria dado 11. Uau! Eu falei, pô, e com o Nelson isso, viu? Com o Nelson que Rodrigues. massa! Tá difícil, né? Não é? Foi delícia. Poxa, que Mas vá, legal. conte. É isso. Aí depois, passou um tempo, eu fui fazer o teste para essa oficina de Guerreiro, que era, acho que era a terceira oficina de interpretação. Porque depois Guerreiro entrou comigo na escola de teatro também. Né? Olha, mas aí ele Depois já vocês estava entraram como colegas? como colega. Ele já era formado em economia. Sim. E ele resolveu fazer interpretação. Que entrou eu, Jackson Costa, Tom Carneiro, Cláudio Simões. É uma turma de 8 pessoas, os 8. Né? E aí, mas antes disso, ele já estava dando oficinas de teatro. E essa era a terceira, acho que era a oficina de teatro
livre de Fernando Guerreiro, uma Mas- coisa assim, que mas era ali no como é que ele- Garcia. Mas como é que ele fazia isso se ele não tinha ainda a formação? Era isso? Como era? Ele vinha vindo, fazendo cursos. Já Eu tava- acho que ele tinha tá. passado pelo TCA, outros cursos livres, já estava dirigindo os meninos. Entendi. Né? Como não chama? Sem ser abufetada antes, abafa banca. Eu acho que ele já estava Ele já era de teatro, só já não tinha tinha formação. formação acadêmica. exatamente. Entendi. E que, na verdade, ele não finalizou, né? A formação acadêmica dele. Depois ele entrou foi dirigir a bufetada. Então, acho que ficou também sem tempo de finalizar a escola. Mas aí ele fazia esse curso, né? Que ele chamava... Tinha Pode mais pertinho aqui, Hebe ó. Só pra Alves. gente não ter nenhuma... Pode puxar aqui, ó. Tá, Pode tá. puxar aqui. Tinha a Hebe Alves, que dava aula de voz. Ele chamava tinha alguns profissionais que davam esse suporte a ele. E ele ficava nessa parte de improvisação, que era uma delícia, né? E a gente ali deitava e rolava, literalmente, Que delícia. nessas improvisações com o Guerreiro. Aí depois a gente entrou na escola, fomos colegas, né? Acho que ele ficou uns 2 ou 3 anos fazendo a escola. E depois não finalizou. Mas é ótimo isso, né? Você sabe que Muito eu bom. fiz uma oficina com o Fernando Guerreiro de um semestre, mas foi uma oficina de direção, né? Então, aprendi muito com ele no quesito direção. Mas eu tinha um projeto, Márcia, não sei se você vai lembrar, 99, 2000, que era um projeto da FUNSEB chamado Viver com Arte. Sim. Eu fiz esse projeto com João Figuer. Aí eu fui aluna de João Figuer, né? E aí disso eu segui para a escola e tal. E hoje não, já há muito tempo, né? Que eu já tenho muito tempo de formada. Hoje nós somos colegas, né? Então isso é interessantíssimo, né? Depois, Com certeza. né? Você virar colega, assim, de quem foi um professor, um mentor, uma coisa. com Isso é muito certeza. legal. E foi muito lindo, assim, porque quem me dirigiu para o teste, esse da Oficina de Guerreiro, foi Paulo Pereira. Né? E eu nervosíssima, peguei o texto, aí fui ensaiar com ele. Paulo Pereira, saudosíssimo, né? Que tinha um humor ácido, assim, nossa. Às vezes eu paro para imaginar o que seria que Paulo Pereira diria disso tudo que está acontecendo. Eu sempre fico imaginando, tentando imaginar o que ele diria, né? De tudo isso. São coisas que ficam muito na memória da gente. E né? a gente só teve, acho que, 3 encontros para esse... Para o ensaio? Para o ensaio, para o teste que eu ia fazer. Ele me deixou tranquila, mas eu estava nervosa. Ele, não se preocupe, você está ótima, Mas maravilhosa. era o texto que você ia fazer, a Era o oficina texto dava ou você já era tinha? o texto, não. A oficina sugeria? Sim, eram 5, 6, e você escolhia um monólogo, né? Chamava monólogo. E aí passei... Você lembra qual foi o monólogo? Não. Começava assim, Eleonor. Reticência, não sei o que. A parte que interessava assim, ficou, Eleonor. Uma coisa assim, onde você está. Não lembro. Eu sei que Ricardo Castro, Beto Mettig, Síria Coentro. Gente, que galera de peso. boa demais. Massa. Que mais turma assim? boa. Síria, é uma outra amiga nossa que está morando na Itália, Josi Nogueira, que é cantora, maravilhosa. Foi mais para canto mesmo. E, gente, mas sabe que quem passou galera também? boa. Mas aí teve que sair porque engravidou? Cristina Castro. Gente, só... Primeira filha, então aí ela não tinha como continuar. Mas só galera massa mesmo, né? É. Imagina que devia ser tudo assim ainda verdinho, né? Tudo, Já gente. pensou? Não, Ricardo tinha 17 anos. Hoje são monstros. Ele não concluiu porque ele foi trabalhar com o Filinto. Foi convidado para fazer uma peça com o Filinto. E aí foi fazer, precisava daquele ator, daquela idade, junto com a Ana Paula Bouzas. Então eles faziam aquele casal de 17, 18 anos, lindo de ver no palco. E aí era essa turma, imagine. Que legal. delícia. E depois o resultado foi textos do Teatro do Absurdo. Boa, bom demais. Aí logo depois eu entrei na Companhia Avatar, convidada por Paulo Ato. E entro na Companhia Avatar, substituindo Viviane Laerte, que hoje é minha grande amiga. Trabalhamos Viviane é um amor, um doce de Viviane pessoa, estava indo maravilhosa. para Alemanha com Trifo. Não tinha nem os filhos. Imagine, era todo mundo muito jovem, a gente se achava, gente. Mas é A tão gente se massa achava, isso, né? isso é incrível quando você tem certeza, assim, que você escolheu a profissão certa. Sim. Você, com 20 e poucos anos, você já acha que, sabe, tem essa força, essa certeza de que está no caminho certo, É né? uma delícia. Eu tive isso. Substituindo ela. Quando eu escolhi fazer teatro, eu tive isso também. Eu tive... Não Gente, é um start, assim? a minha sensação... Quando eu escolhi fazer teatro, quer dizer, eu escolhi fazer teatro, né? Não é a gente que escolhe, né? O teatro que escolhe a gente. Também acho. Mas quando o Xanda. teatro me escolheu, a minha sensação
era tipo assim, gente, eu me encontrei, não foi só profissionalmente, eu me encontrei como um ser humano, como uma pessoa, como, sabe, eu encontrei o sentido das coisas. Isso, o sentido das coisas, o sentido da vida. De tudo! É. O sentido de tudo, sabe? De você respirar, o sentido de você existir, o sentido de você falar, de você comunicar, todo o sentido de tudo. E De eu outra estar onde eu estava, sabe? E outra coisa importantíssima, os meus grandes amigos que me acompanham até hoje, nos piores, nos melhores, nos mais importantes momentos, foi o teatro que trouxe. Idem, Isso é idem, incrível. eu te falo a mesma coisa. Pode idem. fazer o cálculo aí, gente. Se foi 86, 87, Beto ainda estava finalizando o ensino médio quando eu encontrei com ele, porque tem uma diferença de idade. Então, Beto, E Beto Diogo, até hoje é um irmão, né? Isso, Diogo Lopes Filho também, porque Diogo foi fazer o curso livre, né? Eu conheci depois, enfim. A mesma turminha. Diogo é uma figura que eu dou de gente, risada quando encontro o Diogo, é pouca coisa. Ricardo também conheci nessa época. Então, assim, o teatro foi trazendo essas pessoas que... Minha família. Isso é maravilhoso Isso é demais. incrível. É. Ana Paula Bouzas, Aí eu falo... Viviane Laeste, depois ela foi para a Que é Alemanha, outro depois do- ela voltou. Não, aí eu falo, quando eu falo Pessoas essa coisa, né, lindas. do teatro, quando o teatro me escolheu, tudo passou a fazer sentido, porque eu sinto como se o teatro fosse, assim, uma pá, entendeu? E ele foi lá e me cavou e me jogou assim pra cima, sabe? Eu sinto isso exatamente, né? Agora, a gente tava falando desse... Lindo isso, né? Muito lindo Não é? isso. É o que eu legal. sinto mesmo. Quando a gente fala isso, que você falou a coisa de Eleonor, né, do teste, esse teste que eu fui fazer com o João Figa, eu também me lembro até hoje Você do teste. lembra do texto? Não tinha Lembrei agora um texto. pouquinho mais. Diga. Eleanor um dia sumiu. Tudo que você for lembrando, a gente vai parando, você vai falando. Eleonora. E teve uma menina, eu lembro que Guerreira, a gente perguntava, mas Guerreira, por que fulana de tal passou? Porque ela tinha problemas de saúde mental, né? Aí ele, não, porque ela passou, porque ela não sabia nada do texto, mas ela improvisou de uma forma tão bela que não teve como eu não passar aquela pessoa. E foi maravilhoso conviver com ela, sabe? Olha Um que coisa, tempo. que sacada dele, né? Que Foi sensibilidade a maravilhoso dele. isso, maravilhoso. Convivemos com aquela pessoa que, né, é altos e baixos, mas foi lindo, foi linda também. Foram muitas descobertas nesse A gente tempo. não tinha, Marcinha, a gente não tinha texto, não. Era pra gente Sim. Improvisar, pegar o texto que a gente quisesse. Ai, maravilha. Ou isso é fazer, bom, né, uma performance, mas lógico, com texto, com tudo, né? Porque eu da escola de teatro mesmo eu não fiz o vestibular de novo, porque eu fiz uma transferência, né, de ciências sociais para teatro, mas teve um teste de aptidão e eu não lembro desse texto do teste de aptidão. Esse eu não lembro. Engraçado, o outro que é mais antigo eu lembro um pouquinho, né? Não, eu não Esse tive eu não porque eu fui lembro. licenciatura. Então, esse teste específico, eu tive outros É. específicos. Mas esse da oficina de João Figuer, aí eu peguei uma música do Palavra Cantada. Sim. Aquela do rato, sabe qual é aquela do rato? Que tem a história que é o rato escolhendo com quem ele vai casar. Né? Então, cada elemento oferecendo aptidões para ele, para mostrar porque que era bom casar. Então, vem a nuvem, né? Vem... enfim, vem Aí várias você coisas, fazia até todos ele os achar a ratinha. personagens? Aí eu fiz todos os personagens. Ave Maria. Aí eu vinha daqui e cantava a parte do rato. Vinha daqui, aí eu cantava a parte da nuvem. Aí voltava daqui e fazia o rato. Aí voltava daqui e fazia a ratinha. E fazia as vozes todas. Poxa. Entendeu? Então, quando ele falava pra lua, que ele falava lua, minguante. Eu fazia a voz igualzinha do rato. Se você pegar, é a vozinha assim mesmo. Então, eu fazia tudo. Aí pronto, aí quando eu acabei, João Figa tava olhando assim pra mim, ó. Com a cara assim, eu falei, ai meu Deus, não gostaram. Ô, gente. Aí ele falou, o que é isso que você fez aí? Arrasou. Eu falei, não, foi uma música do Palavra Cantada e tal, que eu peguei e fiz. Aí ele, você trabalha com o quê? Aí eu achei a pergunta tão inusitada, né? Você trabalha com o quê? Falei, não, eu trabalho, faço recreação. Eu estava fazendo na época recreação. Falei, eu faço recreação e fez isso aqui e tal. Ele, mas você já faz teatro, né? Eu falei, não, e tal. Eu faço uma recreação. Eu falei, não faço teatro, não. Ele, por que você está aqui? Eu falei, não, porque eu quero fazer o curso e tal. Mas você está praticamente pronta e tal. Falou umas coisas assim pra mim que eu saí assim, ó. Hoje, Fui pra casa. Não, gente. Flutuando. Foi nos barris Tipo, na biblioteca, desci pra Lapa pra pegar só o ônibus. empurrãozinho que você precisava, pra ter Precisava. certeza. Não, minha filha, desci pra Lapa pra pegar o ônibus na Lapa. Fui assim, ó, pisando nas nuvens, assim, ó. Ai, que coisa Peguei linda. o ônibus, cheguei em Pernambués, ó. Se achando. Fiquei E o coração assim, que fica... flutuando. Ficou, eu nem dormi bacana, nesse né? dia, menina. Aí passei, aí foi um ano, era um ano de curso. Foi uma coisa maravilhosa. Dali eu já fui direto pra escola de teatro também. Fiz Ai, que vestibular e fui. maravilha. Legal.
legal. Então, foi bacana você falar disso, porque aí você me deu a oportunidade de eu lembrar isso, que é uma coisa tão lembrar, gostosa. Vai falando, vai lembrando. E toda né? vez que eu encontro com o João Figuer, eu sempre exalto ele muito como professor, porque eu aprendi muito com ele, não só a atuar, mas a forma como eu dou aula também, a Ai, que professora que eu sou massa, também, Xanda. eu sempre estou agradecendo muito ele. Toda vez que eu encontro, eu faço isso. Legal. Porque nunca é demais a gente agradecer, eu acho, sabe? sim. Nunca, os nossos mentores, os Sim, nossos é. mestres. Eu Nunca é mesmo demais. eu tive muita oportunidade, principalmente agora no final, né, com o Arildo no hospital. Ano passado, vai fazer um ano, também de agradecer muito e conversar muito com ele em relação ao teatro. E agradecer, né, o mestre que ele foi, né, para tantas pessoas, nossa. Então, eu tive essa oportunidade também de todo dia não, falar. isso é bom, a e gente fazer isso em vida, tal. A É gente se bom. sente bem. A pessoa vai embora, a gente sofre porque a pessoa não está mais aqui. Mas o fato da gente ter dito essas coisas dá um bálsamozinho no coração da gente. E eu que a acho gente também pôde, que os né? nossos amigos, eles são extremamente inspiradores, né, Xanda? Os nossos amigos também contemporâneos, que a gente tem que assistir, falar mesmo, sabe? Pô, obrigada, você tá maravilhoso, sabe? Eu senti isso, fiquei emocionada, sabe? Mudou alguma coisa em mim, sabe? Isso é muito Agradecer. importante. Esse sentimento de gratidão que a gente tem que ter também por quem tá com a gente no mesmo tempo, né? Os outros que Os nossos vieram, colegas, né? antes os mestres, os grandes mestres, porque eu acho que todos nós somos mestres, na verdade, né? A gente aprende com todos e com todas. Eu acredito, mesmo uma pessoa que tem a mesma idade que você, ao mesmo tempo, você vai assistir um espetáculo, você fala, nossa, que coisa incrível. Sim, Marcelo legal. Souza Brito mesmo, a forma dele dirigir, você fica assim, a generosidade que ele Nossa, tem, aí o você carinho, fala isso pra... super, eu sou você- suspeitíssima. super humano, super criativo, não Amo. tem medo de arriscar, ele sempre pega um outro caminho inesperado, sempre surpreende, leva a gente pra rua, leva pra gente para outros espaços, né? O espetáculo que eu fiz com ele, esse último, o Mal Invisível, a gente ensaiava ali na comunidade, né? Solar do Unhão. Com pessoas Eu passei assistindo 2 todos os processos dias. com ele maravilhosos. Um foi Luz, que a gente fazia ali no anexo 14. Eu estava trabalhando 18, foi eu que consegui, né? Menina, e a gente fazia no meio, começava no meio da rua, era uma loucura pauta, completa. fez- Depois que a gente subia, né? E o povo ia Muito atrás. lindo. Na época eu trabalhava lá e falei, não, tem que trazer esses meninos pra cá. Falei com as meninas e... Eu, Wilson Thaís Melo, Alves e Irema. Wilson Melo. O Wilson estava- Melo, eu tava no palco com o Gente, Wilson Melo, como não? gente. Vocês tinham Quando que eu me fazer lembro lá. que eu tenho isso no currículo. Tá vendo? Pessoas assim, nossa, o Wilson, durante muito tempo eu passava ali no Rio Vermelho, não fazia sentido aquele Rio Vermelho sem o Wilson. É verdade. Com um vazio até você se acostumar, né? Isso são os mestres, né? Depois Se passei por um processo com o vão. Marcelo também, por Guilda, que foi pra mim, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha carreira no teatro, Pois né? E A Marcelo gente é maravilhoso. te ama, Marcelo! Demais. Ele sabe. Ele Sem vai ele, lá, amiga. ele é um cara que ele abriu, como a gente estava falando, né, nos bastidores, ele abriu aí caminho para muita coisa que veio aí depois. A gente certeza, agradece meu bem. muito a Marcelo Souza Brito, algumas linguagens, algumas coisas que a gente tem hoje acontecendo no cenário Com teatral certeza. baiano. Eu mesmo, quando assisti Rebola, eu senti isso também, sabe, Xanda? De ver ali muito Marcelo. Isso. E, nossa, muita, como se tivesse sido inspirado em Guilda, inspirado nessa linguagem dele. Exatamente. Quando eu assisti o espetáculo. Muito É, que interessante. tudo isso, essa galera nova que está aí fazendo essa Isso, linguagem, essas tudo agradece a performances, Marcelo. Entendeu? O Marcelo foi que realmente abriu ali, ó, picada com a mão, sabe? Exato. E fez. E nós tivemos essa oportunidade, né? E vamos De- ter mais, né? Com Vamos. certeza. Tomara, porque trabalhar com ele, para mim, é um deleite. A Márcia, linguagem diz- dele eu adoro. Diz uma coisa pra Vai gente, lá. voltando, né? Pro início da Sim. sua vida com o teatro. Você fez essa transição, né? Das ciências sociais para a escola de teatro. Como é que foi isso para você? Depois que você fez a oficina, você disse assim, não, é isso que eu quero. E aí mudou, né? Desbravou, né? Nesse campo aí. E aí, como é que foi para você, sua cabeça e sua família? Como é que aceitou? Como é que foi Sim, essa transição? Foi tranquilo, assim, porque foi depois da oficina. Eu comecei a fazer a oficina, e aí depois que terminou a oficina, eu tive certeza que eu queria transferir o meu curso. Assim, como se eu estivesse ainda tentando descobrir o que ia fazer que é da que vida, você- o que eu queria, ser o quê, né? Qual é a faculdade que eu vou fazer, qual é a minha profissão. E aí, depois dessa oficina, eu não tive dúvida. Porque aí foi a Legal. oficina, depois entrei na companhia Avatar, que já era uma companhia profissional, né?
que tinha Milton Lima, Paulo Pereira, Lúcio Tranquese, Rafael Magalhães. Outro que eu adoro, Lúcio. Maravilhoso. Quem mais, meu Deus? Paulo Ato. Então, eu não tive dúvida. Fiz, não, eu vou fazer. E aí, teve essa transição desse mundo que se abre, né? Dessas possibilidades de trabalhar com essa criatividade, com essa subjetividade. Então, eu acho que lá em casa não teve... Meu pai não teve muita surpresa, não, porque ele já entendia desde pequena, já viu que você estava se encaminhando. Sim, sim. Mônica Gedione, você chegou a trabalhar com Mônica? Não. Mônica era da Companhia Avatar. Ela não faz... quer dizer, não sei se ela... No lugar onde ela mora, não sei exatamente onde ela está, mas ela... Para mim também, quem nasce atriz vai ser sempre atriz. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas a sua arte vai estar lá, né? Eu acho que instalada, né? Sim. Tem esse registro, assim. E aí eu não tive dúvida, lá em casa não era surpresa, né? Porque sempre na escola eu estava na coreografia, eu estava metida no teatro. Por exemplo, as peças mesmo da escola, não era... a gente via e às vezes a gente não estava fazendo porque era menor. Aí eu e minha irmã, eu pedia para minha irmã, falava, minha assistente, né? Assistente de direção. Irmã, anote toda essa peça que a gente ficava vendo isso aí, porque a gente não tinha idade para fazer. Porque nós vamos fazer lá na rua essa peça. Aí ela anotava para mim, eu quero fazer, eu quero ser atriz principal dessa peça de São João, que eu não vou fazer na escola, então eu vou fazer na minha rua. Aí ela pegava, anotava as falas, aí eu fiz uma reunião, eu lembro, né, na minha rua. Gente, isso Olha é que muito seriedade. bom. Não lembrar dessas coisas eu é tinha bom demais. 11 anos, não lembro. Reuni Aí aqui fui a galera, vamos seríssima. fazer. Foi a primeira Sim. vez que eu fiquei muito decepcionada, assim, com a parte profissional daqueles meninos. Porque eu fiz uma reunião, falei, gente, vocês topam fazer a peça e tal? Eles disseram que sim. Fiz, olha, minha irmã aqui, Maili, vai distribuir as falas para no papelzinho anotado com caneta. As falas, tá? Que tem o padre, tem a Só a noiva. fala Eu de era cada um, noiva. né? Escolhi o Anotado só a noivo. fala de cada um. Ó, a bafo, escolhi o noivo, né? Tal. Aproveitando para mundo- tirar essa Sei lá, lasquinha. amanhã vai ser, não sei, marcamos. Menino, chegou no outro dia, ninguém tinha decorado, ninguém apareceu. Minha filha, fui para casa, tive uma crise. Chorei desesperadamente. Gente, Como- então muito novo, como você é- já viu como é que funcionava Isso, a falta de amiga, compromisso de alguns. Foi. Mesmo assim eu quis fazer. Gente, eu fiquei tão... Minha irmã, calma. Eles não acreditam, eles não têm um compromisso. Que coisa horrível, a gente combinou. Desesperada. Imagine, gente. Mas desesperada. Eu acho que desde cedo eu percebi logo, e mesmo assim eu quis, amiga. Mesmo assim, né? Engraçado, né? Que a gente cresce, a gente se profissionaliza e às vezes a gente ainda se bate com gente assim, descompromissada. Não mudou, não. Eu acho que de lá pra cá... É uma coisa de acho louco. que não mudou muito. Temos esse... Pode acontecer, né? Pode acontecer. De um Pode. ou outro não estar no compromisso e tal. Seja muito Muito bem-vinda ao bem-vinda. Descendo do Salto, Quem? Capitã Sheila! Sheila Barbosa, bem-vinda! Nem a Mel, nem a Carvalho. Sheila Obrigada. Barbosa. Não, todas as vezes que alguém fala Capitã Barbosa Sheila, eu Carvalho. costumo dizer, não é a Mel nem a Carvalho, é a Barbosa. Pois é. Não É é? um prazer, muito obrigada, meninas, pelo convite. Um prazer te receber, Amei, de Sheila. verdade, estar aqui. Legal. Nós também estamos amando, Muito né? bom. Mas se eu der alguma rateada aqui, viu, gente? Simplesmente é a visão mesmo. Eu toda hora vou ter que, nesse programa, eu tava Eu te puxando. entendo, mulher. É muito difícil, gente. Pois Saudade é, da pois época é. que eu olhava e enxergava tudo. Saudade, Vamos saudade. lá. Vamos lá. Então, Sheila, que não é Melo nem Carvalho, né? Segundo ela, é a Barbosa, né? E essa apresentação toda que eu falei já para vocês, né? Dispensa mais coisas, porque isso já me deu um peso, menina. Foi muita coisa, muita coisa. Eu fiquei, da onde que ela tirou tempo para isso tudo? Mas vamos lá. Sheila, muito bacana mesmo, viu? Ter você aqui com a gente no nosso programa. E eu aqui, ó. Eu tô até aqui, eu coloquei isso aqui, né? Que eu tô até sem ar de tanta especialização que ela tem, né? Me diga uma coisa, vamos lá para o início de tudo, né? Em 2003. 2003 você entra, faz o curso de formação de soldados e logo depois ingressa na Academia de Polícia Militar, né? Eu queria saber o seguinte, ó. Quando foi que você descobriu, né? Assim, a vontade
de ser policial? Quando foi que te deu isso? Como é que foi? Se desde criança você queria ser policial, ou se foi quando você cresceu que alguma coisa aconteceu e você, não, é esse meu caminho. Como é que foi essa descoberta? O principal motivo é que minha mãe queria mesmo que eu fosse funcionária pública. Eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha passado em vários concursos públicos, mas eu tinha um reforço escolar, que era o curso Aprenda Fácil. Depois eu chamei de altas horas, porque eu ficava com os alunos até de noite, madrugada. Enquanto tivesse aluno querendo estudar, eu estava ali para ensinar. E eu morava no mesmo lugar que ensinava, e lá eu ficava. O pessoal batia na porta, Sheila, tem uma prova amanhã, Sheila, isso. Eu digo, vamos embora. Tinha dia que eu não dormia direito, e minha mãe, inclusive, me chamava de Irmã Dulce, né? E ela brigava muito comigo. Menina, vou fazer um concurso, só que eu nunca me vi. Né? Muito embora eu tivesse feito vários concursos, como eu disse, eu passei na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Todo concurso que eu fazia eu passava, porque eu ensinava muito, eu comecei a ensinar muito nova, com 14 anos. Você ensinava o quê? Era matemática já? Matemática. Isso tudo em razão de uma professora que eu conheci. E ela foi quem me inspirou muito, porque eu tenho um TDAH. Estou tentando me controlar aqui, viu? Você já percebeu que eu tô balançando aqui? Inclusive, coloque o microfone mais pertinho de você. Pode puxar. Eu tenho um TDAHzinho, sabe, menina? E aí, na sala de aula, eu não conseguia aprender muito. Eu não entendia muito. Né? Eu não sabia nada que eu estava falando no quadro. Quando eu estudava em casa, era pior ainda. E eu não sabia, não entendia nada. Então, um belo dia, eu tive essa professora chamada Francisca, que ela me colocou. Ela fez rodinhas na sala de aula. Isso eu já tinha repetido um ano. E nessas rodinhas de sala de aula, ela fazia com que a gente ensinasse, a gente mesmo construísse nosso conhecimento. A gente tinha que ler o livro de matemática, aprender de forma autodidata, digamos assim, e um ensinar o outro. E foi assim que eu comecei a aprender. Eu comecei a aprender ensinando. E aí, com 12 anos, eu já ensinava. Comecei a ensinar meus colegas e eu me descobri como uma matemática, né? Ah, que massa, gente. E aí, essa professora está viva ainda, inclusive eu quero vê-la. Me prometeram, inclusive, quando eu encontrei uma pessoa. Não, a professora Francisca está viva, então eu digo que eu preciso conhecer essa criatura, rever, né? porque foi ela quem me fez. Tudo começou através dela. Uma mulher negra, retada. Que coisa, né? Professor, ele tem essa coisa na vida da gente. A gente cresce e eles marcam a gente, né? O professor marca a gente. Não adianta. Você encontra referências ao longo da sua vida. Você se constitui através do outro. Não tem jeito, não é? O seu repertório vem dessas suas relações com as pessoas. Não tem jeito. Então, você vai, de alguma forma, se sentir, digamos, acolhida com alguém ou não querer muito achar com essa pessoa. E aí, eu comecei a ensinar com esses 14 anos de idade, com 12 anos, e profissionalmente com 14. Minha mãe montou um reforço escolar. E aí eu comecei a ensinar não só matemática, comecei na gramática também. E levei 24 anos ensinando. Depois comecei a ensinar física, química, biologia. Eu só não ensinava biologia e literatura, mas o resto tudo eu ensinava. Tudo que eu passei a minha vida correndo. Eu também, Xanda. E aí eu formei efetivamente em matemática e tinha também passado no concurso do Estado para ser professora do Estado. Mas eu brigava com todas as diretoras, onde eu ia fazer estágio, não ia dar muito certo. Porque naquela época, eu não sei como é que está hoje, eu tinha que aprovar aluno na terceira unidade, fazer trabalho valendo 10, aquela coisa toda. E eu sempre tive um compromisso com conhecimento. Ainda está um pouco, né? Assim, né? E não é só do Estado, não, do município também. Eu sempre tive um compromisso com o conhecimento, eu não tinha que aprovar o aluno, ele tinha que saber. E aí eu comecei a fazer com os alunos o que Francisca fazia comigo. E na escola, eu dava todas as possibilidades ao aluno dele crescer e aprender, perceber do zero. Se eu pegasse um aluno no 6º ano, por exemplo, que tivesse uma dificuldade com matemática, eu ia ver a primeira tabuada dele, eu retroagia, eu fazia todo um trabalho. Então, o cabra, ele não passava, ou se ele tinha algum problema, que também eu falava com a professora do problema que eu tive. Veja com a mãe dele, se tem alguma dificuldade de aprender e tal. Então, eu tinha um compromisso muito grande. Eu era muito nova, mas era muito para frente, assim. E nessa guerra dentro da escola, eu disse, não vou assumir o cargo. Eu passei em primeiro lugar. Eu lembro que toda hora o Estado chamava, publicava no Diário Oficial meu nome de novo. Eu digo, você não foi? Por que está publicando de novo meu nome? Não fui. Porque eu digo, eu vou brigar, não vai dar certo. Deixa eu dar meu reforço aqui mesmo, porque eu vou brigar com todo mundo, que eu sou brigona. Hoje eu não estou mais, mas eu era brigona. Mas eu estou ainda um pouquinho. E aí fui ensinando, e foi que minha mãe disse, Sheila, você precisa ser funcionária pública. Poxa, que inferno.
Ainda bem que eu parei com o copo no meio, senão eu ia engasgar aqui agora. Eu me lembrei, minha tia falava isso pra mim, estudando teatro. Minha tia, você tem que trabalhar no polo petroquímico. Eu disse, por que eu tenho que trabalhar no polo? Pois é. Porque a cabeça, né? Se você for funcionária pública, sua vida tá arrumada. Minha tia, se você for trabalhar no polo, sua vida tá arrumada. Era uma coisa assim. Então, na época, eu tinha passado tanto na Polícia Militar quanto no Banco do Brasil. E tinha que levar os documentos, né? Eu disse, eu vou levar nada. Aí, eu passava no concurso da Polícia Militar, era para ensinar as pessoas. Sim. Quanto mais eu fazia a prova e passava, era a minha forma de... Minha propaganda do meu reforço era eu mesma. Sim. Entendeu como é o negócio? Eu fazia todos os concursos e eu apresentava Era meu nome a aprovado. professora que era aprovada nos concursos. Boa, ótima Era propaganda. assim que eu fazia. É. E nessa brincadeira toda, nessa correria toda aí, eu passei na polícia e um soldado foi estudar comigo. Costa, a culpa é dele que eu tô na polícia. E ele disse assim, mulher, vá, Sheila, vá. Ele era soldado. Eu digo, menino, eu sou doida, eu sou pra frente, não dá dar certo isso não. Não vai dar certo isso não, pai, que nada, não vou nada. E aí, quando eu entrei lá, no curso de formação de soldado, imagine como é que eu cheguei. No último dia, eu fui levar os exames médicos pongada numa moto, arrastada por ele. Sim. Eu nunca vou esquecer, eu fui com uma roupa cocotinha, toda bronzeada. Olha! Eu fui pro quartel, eu era muito sem noção, gente. Eu fui pro quartel com a sainha curta, cocotinha, entregar exame. Eu só vi os polícias tudo assim, olhando como que essa polícia é uma mulher maluca, na certa, né? E lá vai eu digo, oxi, liberdade, linha 8. Sim. Eu sou negão, dançava atrás do trio elétrico e tá tudo certo, né? Então, tá acostumada com minha pegada, né? E aí eu cheguei lá, menina, entreguei os exames no último dia. E ele que ficava acompanhando pra mim, porque eu ensinava ele que ele queria virar oficial da polícia. E nessa brincadeira eu fui pros exames, fiz tudo, tá? Digo, vou passar uma semana só aqui no curso de formação, eu vou me picar. Menina, quando eu entrei lá, porque a gente imagina, eu sempre digo, só conhece a polícia quem está dentro dela. Não tem jeito. Infelizmente, a gente tem esse estigma e nós temos culpa também por isso, claro, lógico. Né? A gente, não só nós, né? Eu digo que o Estado, eu digo que a forma com que a gente fez essa redemocratização, né? Nós somos uma democracia em construção. Ninguém me diga que nós somos uma democracia, porque os direitos não estão todos respeitados, né? Então, na minha cabeça, é assim que funciona. Então, quando eu cheguei lá, eu descobri essa polícia linda e que eu podia cuidar das pessoas livremente. Eu digo, opa, esse é o lugar que agora eu vou ficar. Porque eu posso ir pra rua, posso ficar solta, que eu me imaginava assim, nunca me vi presa em lugar algum. Sim. E aí fui fazer o curso de formação de soldado, amei, lá eu tive aulas de direitos humanos, eu tive todas as aulas para cuidar de gente. E eu não imaginava que isso existia dentro da polícia, né? Porque a história que eu tinha na polícia era outra. Sim. Eu tive excelentes professores de direitos humanos, serviço social. Velho, aquilo foi me empolgando. Digo, vou ficar por aqui mais um tempinho. E aí, fui ficando. Eu digo, não, eu vou ficar aqui nesse negócio. Você foi gostando, né? Foi. Aí eu descobri no final do ano que existia a Academia de Polícia Militar. E eu fui. Eu digo, peraí, eu vou ser oficial, como sou besta, né? Eu nem tava ligado no negócio de academia, o que era, nem o que não era. Pra mim, é tudo do outro planeta pra mim, sabe como é que é? Eu queria ficar no meu mundinho ali, da liberdade, meu reforço escolar, ninguém me estressava no meu cabelo, minha cabeça. E eu trocando meus livros, que eu trabalhava com livros usados também. Então, eu não queria saber de nada. Eu queria Aí você já estava fazendo licenciatura em matemática nessa época? Eu já tinha formado. Já tinha formado, formei cedo. E aí, pronto. Aprendi, aí fui para a Academia de Polícia Militar e virei oficial da Polícia Militar, sim. Mas nada pensado, porque eu queria ser polícia. Talvez por isso que eu seja essa capitã diferentona, né? Poxa, mas é ótima a sua história. Né? Não é ótima a história, né? Que foi uma coisa assim que não tinha aquele pensamento prévio, né? Você foi, e ali você foi se encantando, se apaixonando. E não foi o dinheiro que me levou para lá. Não, isso fica claro, isso fica bem claro mesmo. Não foi o dinheiro, foi o amor. E eu encontrei na instituição, eu me encontrei na instituição. Eu digo, eu sou polícia. Agora eu sou polícia. Agora não tem mais jeito. Quando eu fui tirar meu primeiro serviço, então, menino, eu ia para a área sem colete, sem arma, sem nada. Eu ia assim, tinha um couro de panqueca que não tinha, como é que chama? Fechava assim, não dava para ver, né? Eu me picava. Não vou usar esse negócio de colete, não. Vovó, se eu sou polícia, as pessoas têm que gostar de mim.
Ó, minha noia, viu? Minha doideira. Desde sempre foi assim. Eu digo, não, peraí. Como é que eu tenho que cuidar das pessoas? As pessoas vão ficar com medo de mim? Eu digo, não existe isso na minha cabeça. Onde eu trabalho, tem que me respeitar. Na minha cabeça sempre foi assim. E graças a Não, que Deus... teoricamente é isso, né? Mas é assim, porque eu entendo a minha farda como prevenção. Eu chego, quem tá errado sai. Eu não preciso nem dizer muita coisa a eles. Se mande, que eu tô chegando na área. E eu sempre procurei trabalhar estudando a área, né? Eu sempre gostei de estudar, tanto que eu morava e trabalhava sempre nos mesmos lugares. 7 anos na Liberdade, 7 anos no Nordeste de Amaralina, morando nos 2 lugares. Aí as pessoas dizem assim, Sheila, você é maluca, você não tem medo não? Eu digo, rapaz, primeiro que eu nunca morri, para saber se é bom ou ruim. Eu nunca morri, é ótimo. Para saber se é bom ou ruim. E normalmente a lógica é essa, Eu né? vou Do lançar policial. essa, eu nunca morri, eu gostei dela. Nunca mora no lugar onde trabalha. Não entendo, E isso ela não fez o entra na minha contrário. cabeça. Porque se eu não sou respeitada onde eu moro, eu vou ser respeitada onde? Sim. Então, eu sempre gostei de estudar a área. Eu estudava a área toda onde eu trabalhava, minuciosamente, detalhadamente. Eu sabia cada beco, cada viela, cada rua. Eu sabia dos horários. Eu estudava todos os registros que eram feitos ao longo dos dias anteriores que eu não estava trabalhando. E, a partir dali, eu construí o meu trabalho naquele dia. Aí, eu vi que estava tendo muito assalto no Jardim Eldorado. Era muito comum assalto a veículos. É no IAPI, né? Jardim Eldorado? Exatamente. E aí, eu comecei a encarnar lá. Até que eu fiz 2 prisões em flagrante. Isso tudo estudando. Fiz perseguições, descobri de onde é que estava vindo. Estudando a área, por isso que fala da inteligência, né? Mas eu também fiz como? Eu comecei a entrar nas escolas vizinhas à região. Se eu percebesse que o pau estava comendo demais ali, muito assalto, eu começava a entrar na escola. E aí eu fazia o trabalho com as crianças e adolescentes, porque aquelas pessoas eram da região. Sim. Ela ia levar minha voz para esse povo todo. E eu sempre estava lá. Eu não só policiava, como também eu fazia as palestras na sala de aula. Eu fazia palestra para os alunos. E uma palestra dessa foi que fez com que eu não morresse. Porque eu, além de fazer palestra, eu incursionava. Eu subia e descia Pirambeira tranquilamente. Na época, tinham matado um policial federal na Divinéia. 2 dias antes desse fato, eu estava subindo a Nova Divinéia de madrugada, incursionando. Porque eu incursiono também, que as pessoas acham que a gente é só comunitária, que a gente é mulher, que a gente não faz. Né? Não, incursionava direitinho, pá, subia, descia, pá, com os colegas e vambora. Nunca vou esquecer, na época, a Sargento Santa Rosa, soldado... Ai, meu Deus, Alain, o nome dele, né? Acho que era Alain, esqueci. Tinha também Aleluia. Então, a gente incursionava bastante, Batista. A gente subia e descia essa pirambeira toda. E num dia desse, eu tinha subido essa pirambeira, tudo no escuro e tal, aquela coisa toda, porque a gente sabia o que estava acontecendo lá em cima, bora por baixo, que eles não estão esperando a gente e tal, aquela coisa, no cerco, vamos fazer o cerco. Menina, 2 dias depois eu fui para a escola. Aí um garoto disse, tia, a gente só não atirou porque... Olha, a gente não. Os caras só não atiraram porque a gente conheceu a risada da senhora. Oh, Jesus. Eu ri Menina, por me algum arrepiei motivo. toda agora aqui. Eu ri por algum motivo. Eu não me imagino numa situação dessa de jeito nenhum. Jesus. Eu ri, aí eu disse, poxa, eu dou risada porque eu sou risonha, né? Eu tô quieta aqui hoje. Mas eu gosto de uma gargalhada, viu? De uma zoada. E aí, vocês viram na rede social, né? Minhas pernas. Vejo. E aí, o que acontece? Dali eu tive a certeza de que eu estava fazendo o trabalho correto. Que era desse jeito que eu tinha que fazer. E essa experiência eu levo para onde eu vou. Você ia tranquila, né? Sempre, sempre. Quando eu falo, eu não me imagino numa situação dessa, que eu não me imagino nessa profissão Eu também fazendo não, viu? isso diariamente, entendeu? As pessoas imaginam que elas me julgam muito, né? Diz que eu sou... Já me chamaram de mamãe do tráfico, porque não conseguem entender como é que eu consigo transitar facilmente nos lugares. Já me chamaram de Alice no País das Maravilhas. Já fizeram miséria comigo, sabe? Minha nossa, que Já. isso? Inclusive, agora eu estou com um processo na justiça que a justiça finalmente determinou ao Facebook que notifique todas as pessoas que me sacanearam nas redes sociais em 2020 e vou ganhar esse dinheiro agora. Demorou, mas chegou, né? Boa, não, Não posso fazer nada por eles. É. E aí, o que acontece? As pessoas não entendem, mas é um conjunto de coisas. Eu levo a psicologia, eu levo a educação, não é? Porque a gente, por exemplo, quando eu trabalhei na base Santa Cruz, o que eu fazia com essas crianças? Né? Eu levava para elas a educação não formal, que não é aquela da sala de aula. Né? Eu levava cinema, teatro, museu, biblioteca. Então, eu comecei a ocupar a mente das crianças com aquilo, com o novo, com o lúdico, com o que elas não estavam acostumadas. Não é? Por exemplo, tinha lá as políticas públicas, né? A gente sabe as iniciativas que cada secretaria tem que fazer,
que é que eu fazia? Eu pesquisava as iniciativas no plano. Por exemplo, o PPA desse ano eu já vou pesquisar para saber o que é a obrigação de cada secretaria fazer. Eu sou nojenta, viu? Sou chata. Não, eu achei bacana você ir por esse caminho da educação. Eu acho que isso é o, É o diferencial da carreira diferencial. do... Gente, as pessoas não conseguem entender. Porque a gente vem fazendo do mesmo o tempo inteiro. A gente vem trocando tiro, perseguindo, né? Tendo nossos autos de resistência, infelizmente, porque tem que acontecer, porque não tem jeito. Hoje, infelizmente, os indivíduos não estão respeitando mesmo. Isso é verdade, a gente sabe, a gente vê pelos vídeos da internet, né? Infelizmente. E aí, o que acontece? A gente está sempre fazendo a mesma coisa. E o problema está na base. O menino vai deixar de ser aquele homem agressor se ele aprender na escola. Ele vai deixar de desviar se ele aprender na escola. E todo mundo sabe que a gente precisa desenvolver as competências dessa galera, né? Para o lado No do bem. caso, eu acho que tinha que se aprender também em casa, mas a gente sabe Também, que não tem né? uma estrutura, Não tem estrutura. Pronto, familiar. ainda tem esse detalhe. Aí Antigamente, acaba que a escola assume esse papel, né? exatamente. Essa educação informal que nós temos dentro da nossa casa, que é aquela relação com o nosso pai, com nossa mãe, com o nosso tio, com o nosso vizinho, né? Essa é a educação informal. Aonde comida de comunidade vai ter se a mãe nem com ele fica durante o dia? Verdade. Então, eu percebi todas essas nuances, né? E aí eu disse, não, eu não posso tratar a violência apenas pelo produto final, que é o crime. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver toda a subjetividade que é por trás dela. Todas as faltas, o que é que está precisando fazer. Então, eu comecei a avaliar dessa maneira. E comecei a perceber também com relação aos policiais, aos colegas. Eu digo, poxa, se aqui na Santa Cruz, por exemplo, eu for trocar tiro, eu for subir e descer Pirambeira, eu vou fazer o mais do mesmo. Exatamente. Entendeu? Ainda vou colocar meus colegas em risco porque nós estávamos numa área extremamente vulnerável. Sim. Eu digo, não, peraí, o trabalho aqui é diferente. Aí comecei a ver as possibilidades, né, que tinha nas secretarias. Por exemplo, uma das iniciativas da Secretaria de Administração, da SAEB, era levar para as crianças, levar para a comunidade o saque móvel. Eu ia lá, enchi o saco até o saque móvel chegar. Às vezes eu colocava no Instagram do governador, então governador Rui Costa. Ele deve lembrar muito de mim. Porque, ó, eu pegava o WhatsApp dele também, eu colocava lá. E o pessoal até às vezes brincava que parece que quem mandava no estado era eu, ó, que viagem. Mas não, estava escrito lá, pô, iniciativa, saque móvel, não sei o que, não sei o que. Eu digo, vambora, venha. Estava escrito lá, iniciativa de construção de uma biblioteca. A Secult tinha que construir uma biblioteca. Foi a Secult? Era. Me deu uma biblioteca. Rapaz, eu só fiz pegar o que estava escrito. Não é que eu mande nada. Está escrito. O governo disse que ia dar e eu estou cobrando. Sim. Da mesma forma, eu fazia com a prefeitura. Eu descobri quais eram as iniciativas da prefeitura. Ia lá cobrar, Eu ia no né? Parque Social, que a época era a mãe de Assemi Neto, né? Como é o nome dela? Meu Deus, esqueci. Meu Deus, esqueci o nome da Sabe que eu também criatura. esqueci. também Eu sei o não. nome dela também me apagou. Rosário. Dona Rosário. Eu ia lá, que ela trabalhava no Parque Social. Eu disse, ai, Dona Rosário, me ajude aqui. Eu mandava alguém lá falar com ela e tal. Ai, veja aí, porque pegava uma liderança comunitária, mandava ir lá. Era assim que eu fazia. E eu fazia as coisas acontecer. Gente, eu não fiz nada demais. Eu só materializei o que estava escrito. E quando você materializa o que está escrito, o que é que o povo vai querer? Vai te abraçar. Sim. Pô, a policial tá levando meu filho, meu primo, meu sobrinho, meu vizinho para o cinema, para o teatro, para o museu. Quando ela passar, eu tenho que ficar? Não vai ficar. Não vai ficar. Não vou trocar tiro. E uma cultura muito comum que tinha lá, antes de eu comandar a base, inclusive, era essa. Tinha um muro lá, inclusive eu recebi uma homenagem na Globo por causa desse muro. Eles atiravam no muro para testar as armas. A base está aqui, o muro a 100 metros. O muro era o mesmo, melhor dizendo. A distância 100 metros era o beco do fuzil lá. E nesse processo, eu disse, não. Eles vão parar de atirar aqui. Mas eu não sabia como. Eu ainda não sabia como. Aí eu inventei lá um desfile da primavera. Eu disse, bora pintar o muro com o tema primavera. Botei de uma ponta a outra, o tema primavera no muro. E onde eles disparavam, eu construí desenhei uma árvore lá, né? Grafiteiro, a gente pintou, o grafiteiro fez muito lindo, tudo muito lindo. E eu coloquei uma árvore, eu digo, não tapa os buracos não, viu? Deixa os buracos aí, porque eu não sei como é que a gente vai tapar isso. Porque os caras podem se sentir aí ameaçados aqui, podem se sentir, não sei o que vai acontecer. Deixa esses buracos aí. Aí colocamos a árvore dentro da árvore. Eu botei a árvore dentro de uma porta. Escrevi em cima, abre-se uma porta para o futuro. Muito lindo. E onde deveriam estar as frutas eram as balas, né? Os buracos de bala. Nossa! Era. E no dia do desfile da primavera?
Eu disse, meu Deus, como é que a gente vai tapar esses buracos? Que eu ainda não sabia como tapar esses buracos. Eu digo, meu Deus, e agora? A gente botou um palanque. Foi uma coisa assim, grandiosa. Foi um evento grandioso. E nesse evento grandioso, eu disse, eu vou ter que tapar. Não sabia como. Aí eu comprei esse cimento branco, chamei o grafiteiro, para no dia ele fazer, pichar direitinho lá e tal. E depois que a gente tapasse, né, nos desfiles, vai tapar durante o desfile, aquela coisa toda. Mas aí, quando eu chego para trabalhar de manhã, tinha um pacote de papel alvinho, papel toalha. Eu disse, opa, não é nem reciclado, viu? Espera que é esse. Botei em cima do palco. Como eu tinha premiação para as escolas que estivessem mais organizadas, antes da premiação eu chamei todo mundo, uma zoada gente pra caramba na rua. Aí eu procurei um menino chamado Robert, que na época que eu estava pintando, ele disse que ali ia deixar de ser o Beco do Fuzila, só estava pintando de branco. Olha na cabeça dele, no imaginário dele, que ali ia deixar de ser o Beco do Fuzila. Um menino só tinha 8 anos. Chamei ele e disse, diga pra mim o que foi que você disse. Eu disse que aqui ia deixar de ser o Beco do Fuzil. Eu disse, se Robert está dizendo, quem sou eu? Eu joguei os papéis pra cima e o povo fechou o buraco. Eu não fiz nada. Eu só fiz jogar o papel pra cima. Eu, os policiais, jogando os papéis pra cima, os policiais. O povo amassando. Foi perna de pau tapando o buraco. Foi cadeirante tapando o buraco. Foi uma coisa que lindo. Foi uma coisa fenomenal. Seja muito bem-vinda ao Descendo do Salto, Patrusca Patrusca! Barreiro! Uhul! A gente só fala o Barreiro dessa vez, tá? Tá. Porque é só Patrusca, porque só tem ela, Só gente. tem uma patrusca, minha gente. Se tiver outra, é impostora. Ah, com certeza. Não, tem outras, mas Patrusca que Não. cuida dos animais é só Patrusca. Mas é nisso que eu tô falando. Se aparecer outra Patrusca que cuide de Cuida de animais, é animal. impostora. É É fake, fake, né? é fake. Porque a original está aqui agora com a gente. Exatamente. Patrusca, quero falar pra você que você está aqui com 2 mães de pet Isso. também, tá? E como eu falei, né, uma protetora michuruca individual. E eu digo michuruca assim, porque, poxa, eu gostaria de fazer muito mais, né, Xanda? né? Mas é o tempo que não me deixa. Mas o que eu posso fazer por animais de rua, por adoção, por pegar e encaminhar para adoção, para proteção, o pet de Cris mesmo foi encaminhado pela minha pessoa, Foi adoção. Xanda que indicou. Meu Plíniozinho lindo. Delicioso ele, Plínio, gente. Se você ver, você quer dar um bocado de beijo, porque ele é muito carinhosíssimo. Imagino. Carinhoso. fofo. Sabe aquele vira-lata assim, gostoso? Todos são gostosos, mas é Todos que esse, são. Ele é uma coisa. ele é carinhoso. Ele Sim, é carinhoso. sim, sim. E obedientezinho. Ele é uma coisa boa É demais. mesmo. Né? Então, assim, a gente compartilha assim do mesmo amor aos animais, a todos os animais, Sim. tá? Conte pra gente logo aí como é que começou seu envolvimento com os bichinhos. Bom, o envolvimento eu acredito que foi algo familiar, né? Logo como eu me entendo por gente, meu pai, ele morava numa casa, era como se fosse um pequeno sítio, uma chácarazinha e tinha diversos animais. Na época tinha bode, tinha galo. E aí, desde pequenininha, eu acredito que uns 5, 7 anos, eu já passei a ter contato com os animais, com a natureza. E amava ficar no meio dos animais. Mais tarde, quando eu estava fazendo federal, eu acabei encontrando uma gatinha. Numa encruzilhada, ela estava... parecia que estava morta na rua. E com uma patinha cortada. E cortada mesmo. Não foi assim, atropelo nem nada. Cortaram a pata dela. Nossa. E... Cortaram assim, deceparam? Deceparam a patinha que dela. horror, Ela era muito maldade. nenenzinha. E sem uma pata. Sem uma pata. E aí eu achei que estava morta. Daí eu voltei. Quando eu voltei, a barriguinha se mexeu. Eu peguei ela, levei, achando, falei assim, não, eu vou levar pra morrer, assim, não morrer na rua, assim, desse jeito. No final das contas, Panterinha viveu 19 anos comigo. Oh, gente! É mole? Foi através de Pantera que eu vim abrir os olhos para... Eu sempre gostei de animais, mas para abrir os olhos, para enxergar. Porque muitas vezes a gente vê e não enxerga a realidade. Exatamente. E eu comecei a enxergar a situação dos animais de rua e comecei a buscar meios de ajudá-los. Foi através dela que eu vim saber, entender o que era castração, porque eu não sabia o que era castração, por que se tinha que castrar. Então, Pantera foi esse marco na minha vida e eu me considero ativista a partir do momento que eu resgatei Pantera e me embrenhei por esse mundo da proteção dos animais, que tem 29 anos. Nossa. É tempo. De Pantera, você hoje tem quantos seus em casa? Você tem quantos pets? Meus... E quais é a historinha deles, assim? Sim. Jesus Agora do você fez céu. uma pergunta complexa, Cris. Complexa, Foi. pois é.
Eu tenho minha vira-lata caramelo, Sim. que é Que Joaquina. tem que ter, né? É, Aí é minha uma marca, a gente tem que ter eu vira-latinha. digo que ela é minha descarada, e daí vai um monte de nome, porque eu digo pra você, Joaquina, você não existe, porque é ela que, na verdade, manda em tudo na minha casa, inclusive nos cachorros gigantes. Qual o porte de Joaquina? A Joaquina é vira-lata porte médio. Geralmente o vira-latinha, ele é porte médio, né? Ele pesa não, de porque eu 10 tenho- a 15 quilos. Eu tenho uma caramelo que ela pesa 6,5 kg para 7. Aham, E sim. aonde eu vou com ela, o pessoal acha que ela tem 4 meses, 5, mas ela tem Já é 5 adulta. anos, ela é Ah, adulta. meu Deus. Era desse Que ela é tamanhozinho. pequena. Eu falo que eu tenho uma vira-lata caramelo toy. Mas existe vira-lata caramelo toy. Eu tenho uma. Ontem, inclusive, eu recebi foto de doutora Larissa Requião, que é veterinária de lá da SEMEV, e eu doei para ela uma vira-latinha caramela, mais de 3 quilos. Então, assim, Jesus. mini. Essa é mini, essa é mini. Essa daí é mini. Será é que mini essa caramelo... Porque diz que os minis todos são de laboratório. Será que é um caramelo de laboratório? Vixe, essa daí não. Só uma Eu piada, viu, gente? Pois é, essa daí eu tirei de um abrigo de animais. Não era daqui de Salvador, era de lá de São Sebastião do Passé, de Margarete Brito. Ai, conheço Margarete. Pois é, a gente, com a mesma... eventualmente eu vou lá para ajudar. Teve uma situação que ela postou no Natal que os animais estavam sem alimentação. E daí eu tinha acabado de receber uma doação de 1 tonelada de ração da família Maltês, que é um grupo de pessoas que tem maltês, aí fala que é família porque considera todo cachorro- mundo filho, É né? outro cachorro delicioso, é o maltês. Pois é. Nossa Aí Senhora, tem carinhoso. os animais de raça que ajudam os vira-latas. Tem esses grupos que fazem assim, esses Que coisa eventos. boa. E aí eu tinha recebido 1 tonelada de ração. Quando Margarete falou que ela estava sem comida nenhuma para os animais, aí eu cheguei e falei bem assim, gente, entrei em contato com a pessoa responsável pelo grupo e falei bem assim, eu quero dividir minha doação, mas como vocês doaram para o Instituto Patrusca, eu preciso dizer para vocês, porque assim, tem animais passando fome, eu preciso levar essa ração até São Sebastião do Passé. Aí no final de tudo, a Aninha, que hoje ela é responsável inclusive pelo projeto Castrampinha, que envolve reciclagem e castração de animais. Eu já tô Aí até com ela mais uma chegou- sacola de tampinha. Tô junto pois também. é. Aí ela chegou e falou bem assim, não, bora juntar aqui no povo, quanto que é de gasolina e tudo para ir para voltar. Aí botaram gasolina no meu carro, eu botei 0,5 tonelada de ração no meu carro, cheguei lá no Coisa abrigo. maravilhosa. Legal. E eu que sou colunável, e Margarete também colunável. Aí eu tava de top no dia, eu falei assim, ai Margarete, não tem ninguém para ajudar a descarregar. Uma O que é pessoa que a gente colunável? deu um... Problema de coluna, você tá falando? quem tem coluna, eu falo que são colunáveis. Eu achei que era alguém que tava em alguma coluna social. Mas tem isso, né, da coluna Coluna- social. A minha achei que coluna era social é aqui. É C3, C4, Opa, C5. Ótima essa. Muito legal. Aí pronto, aí eu tirei assim a blusa do top, aí foi eu e Margarete carregando ração e botando dentro do abrigo, botando para os animais. Aí nesse dia, eu inclusive assim, eu tenho uma restrição familiar que eu não posso ir no abrigo de Margarete. Porque minha família, toda vez que você vai para lá, você volta com não sei quantos bichos. Mas Você porque traz? eu trago, porque eu quero ajudar a esvaziar, né? Porque o Sim. abrigo não E é ela- local e ela para é uma ficar luta. os Eu animais. acompanho ela no Instagram, ela é uma luta. Exatamente. Ela faz de vez em quando também brechó. Faz brechó, pra bazar poder e ajudar. tudo. E aí, nesse aspecto, eu fui pra lá, aí eu sempre volto com no mínimo 5 animais. Aí, nesse dia, eu fui, aí não levei caixa de transporte, porque eu tava levando ração. Mas, no final das contas, Margarete chegou e falou assim, eu tenho uns pequenininhos aqui que eu não consigo doação, mas você lá tem mais facilidade. Aí eu, ai, Jesus do céu. Que engraçado, porque geralmente todo mundo quer o pequenininho, né? Mas pra na adotar. cidade do interior, o interior, São Sebastião de Passé, as pessoas querem um cachorro grande ou de médio porte, porque Pra tomar tem, conta, infelizmente, Toma a questão conta, é. de tomar conta, botar o animal para tomar conta, ou então para caça. Sim. Vai caçar, vai pescar, leva o cachorro junto. Então, os cachorros menorzinhos, que não tem uma raça definida, eles são deixados de lado. Ou os menores, quando tem algum problema de saúde. Aí eu voltei de lá de Margarete Brito com essa pitititica, voltei com uma bulldog francês e mais... Foram 8 cães que eu trouxe. Nossa. A Oi, bulldog senhora. francesa eu aposto que arrumou Não, a bulldog adotante na hora, francês né? estava com leishmaniose. Ah, Então, com a leishmaniose, que é uma zoonose, Sim. e a gente sabe que é uma doença que não tem cura, a gente ficou fazendo o tratamento dela, mas ela acabou ficando conosco, porque não conseguiu adoção e acabou falecendo também conosco.
Então, a Aleixo, ela tem esse lado cruel, né? Que, infelizmente, encurta a vida dos bichinhos. Mas a gente cuidou, graças a Deus, Titina, que era o nome dela. Eu me lembro o nome de todos. Até me perguntaram esses dias, falando assim, você sabe o nome de todos eles? Eu falei assim, eu sei o nome de todos eles. Aí Titina ficou com a gente e os outros eu consegui adoção. Aí, essa vira-latinha caramela, eu ia ficar. Porque eu já tinha oferecido para diversas pessoas, mas eu queria uma pessoa especial que cuidasse, porque ela era muito pequenininha. E não consegui ninguém para adotar. Eu falei assim... Ainda bem que você não me ofereceu. Pois é. Porque, Cris sabe, era capaz de eu aceitar. Aí eu cheguei, peguei, botei o nome dela de Periquita. É uma história engraçada, viu, gente? Periquita. Aí pronto, aí ficou o povo dizendo... Como é que você bota o nome desse na cadela? Eu falei assim, não, mas é porque ela parece uma periquitinha, de tão miudinha que ela. Aí vieram me falar, não, porque vão dizer que é a periquita de Patrusca. Na hora! No final das contas, doutora Larissa Requião, ela faz parte da CEMEV, que é o melhor hospital veterinário do Nordeste. E ela virou pra mim, Paty, eu quero uma cadela muito pequenininha, mas uma vira-latinha, eu não quero um animal de raça, não quero comprar e tal. Aí, do tipo assim, é difícil você encontrar um vira-lata pequenininho. Sim. Aí eu olhei pra Periquita, aí eu cheguei e falei assim, minha filha, eu vou te dar pra você ser feliz, viu? Aí peguei Periquita e dei pra Larissa Requião. Hoje é toda metida, não me olha na cara. Olha! Porque se foi pobre um dia, não se lembra. Sabe não mais. Se lembra. Aí Larissa... Hoje ela é uma periquita rica. Não é mais periquita não, porque Mudou Larissa o nome, disse que não ia dizer que adotou a periquita de Patrusca. E qual é o nome de periquita hoje, Petit. gente? Petit. Mudou o nome pra não ser a periquita de Patrusca. Realmente. Mas eu não tinha pensado nesse contexto, gente. É o povo que vai, já começa... Eu falei assim, não, a coisa tá na sua cabeça, porque eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado no pássaro periquito. Pois é, mas a cabeça das pessoas, né, não? Pois mas é. Mas ela tá bem, tá ótima, isso que Tá importa, linda, né? tá Agora, maravilhosa. quando eu falei, Patrusca, que eu falei assim da adoção do bulldog francês, é porque a gente sabe que quando aparece nos abrigos um cachorro de raça, Sim. ele é adotado rapidamente. Sim. Na verdade, eu vejo no Instagram, né? No Instagram a gente acompanha muito. Isso. Você coloca para adotar um SRD, você coloca para adotar, sei lá, até a comoção é diferente. É diferente. Se for um cachorro de raça. É diferente. Entendeu? E existe essa questão porque algumas pessoas, inclusive, acabaram associando o meu nome ao resgate dos Shih Tzus que você falou, da parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Sim. A questão dos Shih Tzus, eles Eu estavam sendo acompanhei na transportados. época esses Shih Tzus. Exato. Nossa, uma dó. Foram transportados num porta-mala sem refrigeração, sem circulação de ar. E só sobreviveram 15 desses Shih Tzus. E eram quantos? Eram 66. Depois a gente resgatou mais, porque a Polícia Rodoviária Federal começou a ficar mais atenta ao transporte de animais. Vocês conseguiram ir na fonte? Infelizmente não. Porque eram A gente filhotes? sabe de onde que veio, a gente sabe que veio de outro estado, a gente sabe quem foram os criadores, mas como existe o limite territorial, por exemplo, tem a PRF, Polícia Rodoviária Federal da Bahia, tem a Polícia Rodoviária Federal de Goiás, que vieram de Goiás. Só que não é função da Polícia Rodoviária a apreensão de animais, fiscalização do comércio clandestino de animais, maus tratos de animais, não faz parte da competência da Polícia Rodoviária Federal. O que eles fizeram foi, nas rodovias federais, eles aumentaram a fiscalização, se tornou mais rígido para o transporte de animais, para que não aconteça, pelo menos nas rodovias federais. Isso, nas estaduais, infelizmente, a gente não tem esse mesmo cuidado, para que não houvesse o transporte. Mas, inclusive, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal descobriu todo o esquema, e eles foram perfeitos nisso, encaminharam para o Ministério Público de Goiás e encaminharam para a Polícia de Goiás.
Só que aí, como é outro estado, a gente não tinha como dar acompanhamento e É outra jurisdição, né? Exatamente. Pelo que a gente entendeu, não envolve somente o comércio de animais. Existem diversas situações de ilegalidade que estão nesse comércio. Então, a minha parte como ONG, como parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foi dar o suporte para esses animais. E foi algo, assim, muito de surpresa. Minha esposa disse que eu sou maluca, porque ela chegou e falou bem assim, a gente estava num domingo de tarde, domingo você tira para ficar com a família, eu já tinha almoçado com a família, já tinha almoçado com os familiares e tudo, tava, tipo assim, me preparando para Netflix da tarde, pra gente ficar... Aquela hora boa, Exatamente, a gente ficar maratonando série. Aí, começou a me ligar um número de fora de Salvador. Aí eu atendi, eu falei assim, gente, o que é isso? Aí quando entrou em contato foi o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. A gente está com essa situação. Aí eu cheguei e falei assim, mas gente, peraí, vocês estão em Itaberaba, existe uma ONG em Itaberaba, e existe uma ONG em Ipirá, que é mais próximo de vocês. Eu estou a quase 400 quilômetros de distância. E aí ele falou pra mim, eu já entrei em contato, só que eles disseram que não tem suporte nenhum, eles não têm nem veterinário para atender esses animais, e são animais que não têm dente, que precisam de suporte médico, não sei o quê. Imagine. Aí eu cheguei e falei assim, eu não me lembro o nome do policial, eu cheguei e falei assim, me dê 30 minutos pra eu ver o que eu consigo organizar aqui, pra lhe dizer se eu consigo ir ou não. E aí, nessa hora, graças a Deus, é o que eu falo. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem amigo. Uhum, a gente tem amigo. E aí eu Quem cheguei... tem amigo tem tudo. Liguei tudo. logo pra minha... que é responsável técnica da ONG, que é veterinária, a doutora Soraya Allen. E ela é voluntária. Eu falei assim, Sol, amiga, eu tô com uma situação, eu preciso viajar agora pra Itaberaba pra pegar 66 filhotes de shih tzus, que estão em estado horrível. Aí ela... Bora, amiga, que hora você vai vir me buscar? Aí eu, tá. Aí minha esposa, como assim, gente? Um monte de doida se juntando. Um monte de doida, como assim? Sai um domingo, sem eira nem beira. Mas a sorte dos animais é que existem esses doidos. Aí pronto, Exatamente. aí liguei pra Ângela, do Bionicão também, que é outra parceira, que tem um carro de transporte Taxi todo Dog, especial. eu conheço. Ela é maravilhosa e transporta meus animais. Eu tô fazendo até o jabá, gente, mas é porque ajuda. Quem ajuda Não, realmente os faça animais, mesmo, eu preciso falar. Amiga, tô com essa situação, preciso viajar agora para Itaberaba. Aí ela falou assim, mas como que vai ser? Eu falei assim, olha, eu boto gasolina no seu carro. Eu não posso pagar pelo serviço. Eu estou lhe pedindo para você ser voluntária e eu pago a gasolina. E o que tiver lá de despesa eu vou pagar. Aí ela, tá certo, tá certo. Bora. Que horas a gente sai? Eu falei assim, arrume suas coisas para meia hora. Você vai pegar Soraya na casa dela, que você mora próximo de Soraya, que era veterinária. Aí entrei em contato com outros veterinários. Daqui a pouco já tinham 10 pessoas para ir buscar. Aí a gente, pronto, liguei pro policial, falei assim, pronto, já tô aqui com esquema garantido, 3 carros para ir buscar os animais, caixa de transporte e tudo. Eu não vou ter guia de trânsito para sair daí. Então, vocês vão ter que passar o rádio para as outras PRFs, para os outros postos, porque eu vou estar passando, e eu vou estar passando em emergência. Aí ele, não, fique tranquila, que a gente vai resolver essa parte. A gente juntou um kit de emergência, de soro, de um monte de coisa, de leite. Ele falou mais ou menos o estado que estavam os animais. E aí a gente foi em comboio para Itaberaba. A gente chegou de noite lá. O estado dos animais realmente estava absurdamente com a mesma ruim. A gente contou lá com a Pro Animal. Você deu aos policiais assim, alguma orientação de como eles faziam até você chegar? A gente falou da questão principalmente do aquecimento, porque a alimentação eles não tinham. O posto ficava na beira da estrada. Eles conseguiram uma fábrica, só sementes de lá, e daí colocaram os filhotes todos juntos para eles ficarem aquecidos num galpão. Mas eles não tinham alimentação, não tinham nada. A gente contou com a parceria de uma clínica de lá, que é de Pro Animal, de lá de Itaberaba, que recebeu alguns animais. Inclusive, na hora que eu estava chegando, um estava evoluindo a óbito já. Eles já tinham recebido 3. Quando eu cheguei, e assim, eram muitos animais. Então, nenhuma equipe veterinária tá preparada para receber 60 animais de vez.
E eles foram muito atenciosos, doutora Anne. Na hora que eu cheguei, doutora Anne estava parida na época, gente. E aí, na hora que eu cheguei, a gente olhando os animais, aí eu cheguei, esse daqui tá parando. Aí a veterinária já pegou lá, já foi tentar fazer manobra, e daí eles começaram a morrer, os filhotes. A gente dormiu em Itaberaba, tirou os filhotes da fábrica, a gente foi para uma pousada e daí a gente fez todos os cuidados com os animais, mas mesmo assim, a gente chegou em emergência em Salvador e aí a gente teve suporte da clínica Pet Vida, de doutora Naira, e chegou em regime de guerra. Assim, a mesma coisa que vocês estão vendo hoje no Rio Grande do Sul foi como a gente chegou aqui na Pet Vida em Estela Maris. Então, foi pegando e fazendo a triagem. Quem é que está morrendo? Pronto, esses daqui passam para cá. E já teve 2 que já foram logo para transfusão sanguínea. A gente não tinha como dar nome, e daí a gente começou a fazer triagem numerando. 01, 02, 03, 04, qual é o peso, quem é que está crítico, não sei o que, para a gente fazer. A doutora Nara, inclusive, chamou mais médico veterinário. Ela teve essa despesa. Graças a Deus, depois a gente conseguiu pagar. Chamar médico veterinário para dar suporte e também estagiários. Só que essa situação toda dos shih tzus, ela ganhou a mídia, como você ficou sabendo. Sim. Ganhou a mídia, porque eram shih tzus, eram nenéns. E mal eu recebi a denúncia, já tinham 1.000 pessoas querendo adotar. E assim, os filhotes, gente, os filhotes estão morrendo. E as pessoas dizendo, não, porque eu quero adotar. Porque eu quero adotar. Eu falei assim, gente, estão morrendo. Eu quero adotar. Eu quero adotar. E daí a gente passou praticamente 15 dias na televisão. E foram 15 dias que do tipo assim, era Jornal da Manhã, Jornal do Meio-Dia, Jornal da Noite, Jornal da Manhã. E não era somente uma emissora. Eram todas as emissoras que queriam dizer. Doutora Nara ainda chegou um dia e falou assim, Patrusca, eu não aguento mais, eu preciso trabalhar. Sim. Toda hora chega alguém para querer fazer filmagem, para querer fazer gravação. Aí eu falei assim, não, calma, Nara. Fique nessa parte aqui que a gente está arranjando voluntário para cuidar dos animais. E foi, assim, um trabalho exaustivo, de muito veterinário, de muito choro. Muito choro. Imagino. Porque, assim, a gente bota a expectativa e a gente vai lá e a gente luta e, de repente, não consegue. Tiveram outras veterinárias também que ajudaram. A doutora Márcia da Petlândia ficou com alguns, a doutora Soraya ficou com alguns. E a doutora Márcia mesmo não se conformou pelo filhote ter falecido e daí foi botar para fazer a necrópsia. E na necrópsia foi descoberto que os filhotes estavam morrendo de cozimento. Os órgãos internos dele estavam cozidos. Então, assim, gerou uma infecção, um descontrole que num bebê de 20 dias, como é que se resolve? Então, assim, os que sobreviveram, são guerreiros. Tem um que é especial, que ele tem diversos problemas de saúde, que ele está até hoje com uma voluntária minha, esse não foi para adoção. Mas a voluntária, todas as despesas a ONG ainda assume. Mas eu ainda tenho uma lista de 5.000 pessoas à espera de shih tzus. E é algo assim surreal. Mas, em compensação, quando a gente faz um resgate de um vira-lata, e já teve situações que a gente fez resgate de vira-latas, a mídia, e aí eu tenho que generalizar, porque eu não vou dizer que é A, B ou C, a mídia, ela entende que aquilo dali não dá audiência. Aí virou Patrusca dos shih tzus. Mas Patrusca não é dos shih tzus. Eu não fiquei com nenhum shih tzu. Eu não quero shih tzu. É uma raça muito cara. Dá muita despesa para você cuidar. Eu sou a Patrusca dos vira-latas. A maioria dos meus cachorros são vira-latas. Mas ficou aquilo. Porque o shih tzu foi que teve a repercussão. Sim. Mas não os vira-latas que eu resgatei. Inclusive, a gente fez um resgate de vira-latas logo depois, que foi algo assim. A gente precisou entrar numa casa que estavam lá os vira-latas abandonados. Graças a Deus, a gente doou rápido os vira-latinhas e eu não fiquei com nenhum. Graças a Deus. Mas só foi, assim, uma matéria e pronto, acabou. Ninguém quis saber o que aconteceu com os vira-latas. Mas todo mundo quer saber o que aconteceu dos shih tzus. Até hoje tem gente que fala... E aí, os shih tzus? O que aconteceu? Aí teve uma infeliz até que falou bem assim, você vendeu os shih tzus? Aí eu falei bem assim, minha filha... A pessoa não tem noção de nada, né? A pessoa para perguntar uma coisa dessa tem noção de nada. Você não tem noção da despesa que foi se eu fosse botar na conta de comprar, ia ficar muito mais caro do que um shih tzu comprado num canil responsável. A despesa que a gente teve com esses cães. E depois a polícia ainda foi apreender porque apareceu lá um criador dizendo que os cachorros eram dele.
E a polícia, como viu a documentação, acabou liberando 15 para ir para Juazeiro. Juazeiro. Aí a gente acionou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Aí a Polícia Rodoviária Federal fez uma ação em Juazeiro e Petrolina, porque teve que envolver os dois estados, porque como é muito perto e a pessoa podia se deslocar de um estado para o outro, então envolveu as duas Polícias Rodoviárias Federal, foi lá, resgatou, mas ele já tinha vendido uma parte dos shih tzus. E depois a gente descobriu que o que eles venderam morreram. Então a pessoa compra, aquela história, você vai compre de um criador responsável, que você vai ter a garantia. Se você comprar na OLX, aí você vai achar shih tzu de R$1.000, de R$1.500. Não é um shih tzu legítimo. Sim. Não é esse valor que é um shih tzu. Aí a pessoa compra, ela está financiando, ela está patrocinando esse comércio ilegal, esse comércio cruel. Não, a OLX deveria ser proibida de colocar animal para vender. Também acho. As também coisas que eu acho. vejo ali das pessoas vendendo animais são... É absurdo, absurdo.